Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo de número 24. Eu vou ler o texto até o versículo de número 10. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Que Deus nos abençoe com essa leitura dessa porção da palavra dele. Vamos cantar o hino de número 272. Aleluia ao Cristo redimido. Rendemos graças pelos teus poderosos feitos. Rendemos graças, ó Deus, por Jesus, o nosso Salvador. Rendemos graças porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E por isso nós podemos cantar aleluia, louvando ao Senhor por tão grande feito a nosso favor e em nosso lugar. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de adorar ao Senhor, de, ó Deus, rememorar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado e também tem nos, ó Deus, aumentado, ó Deus, a nossa fé.
Deus, pedimos que o Senhor possa ser propício a nós na manhã desse dia, perdoando os nossos pecados, mas que também o Senhor seja bondoso conosco, abençoando, ó Deus, os nossos corações, quando nós vamos meditar na Tua palavra. Por isso, ó Deus, seja bondoso para conosco, nos abençoe, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, pois nós oramos, ó Deus, agradecidos, no nome precioso de Cristo Jesus, que morreu na cruz, no nosso lugar e em nosso favor. É em nome dele que nós oramos. Amém. Eu sei que ultimamente nós temos sido tocados e recebemos aí uma enxurrada de más notícias desses últimos dias, que tem realmente trazido temor, trazido também preocupação para todos nós. As reuniões não podem ser acontecidas com muitas pessoas por causa do medo que nós enfrentamos no momento. Mas eu quero dizer para os irmãos que hoje eu quero trazer aqui uma boa notícia. E essa boa notícia é o que nós lemos na palavra de Deus, é que Cristo ressuscitou. Cristo, Ele está vivo. E aí a gente pode dizer, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E hoje eu quero falar para os irmãos a respeito da Páscoa. Queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Eu vou ler dos versos 1 até o de número 14. Êxodo 12, de 1 até o de número 14. Assim, nós temos registrado na palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até a 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambos os ombreiros da porta e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao forno, a cabeça, a perna e a fressura. Não deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e
e o celebrareis por estatuto perpétuo. Que Deus abençoe assim nos nossos corações essa porção da palavra dele. E esse texto ele marca a instituição da Páscoa no Velho Testamento. Páscoa significa passagem, ou passar de largo, ou passar sobre. Não é no sentido de passar e não ver, mas é passar, ver e desviar-se. Lá nesse mesmo capítulo, no versículo de número 23, o texto diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então o Senhor passaria de largo, passaria sobre as casas que estavam protegidas. E a Páscoa marca então o início de uma nova vida para o povo de Israel. No versículo de número 2, o texto que nós lemos diz: este mês não será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Estava ali começando uma nova vida, uma nova história do povo de Israel. Era o mês de Abib, ele tornaria o primeiro mês do ano. E nesse dia o povo de Israel estava iniciando uma nova vida. Nós sabemos que o povo de Israel viveu 430 anos lá no Egito. No versículo número 41 do capítulo 12 diz: aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Então, dos quais esses 430 anos, a maioria desses anos foram em regime de escravidão. Porque o texto em Êxodo diz que a partir de uma dinastia de Faraó, subiu um Faraó que não conhecia a história de José, e o povo passou a ser então oprimido. E isso então era o cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, lá no capítulo, em Gênesis 46, 26 e 27, quando ele diz, fala que foram 70 pessoas da família de Jacó que desceram para o Egito, contando José, os seus 2 filhos e a sua esposa. Com o Faraó foram 66 e mais os 4, 70 pessoas. E nós sabemos que é estimado que nesse momento da história do povo de Israel, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas compunham o povo de Israel ali naquele lugar. E em meio de tudo isso, Deus então levanta Moisés, que antes ele tinha preparado Moisés por 40 anos no palácio, e depois preparado Moisés 40 anos no deserto de Midian, para que Moisés soubesse como tratar no palácio e também conduzir o povo no deserto. Deus estava cumprindo uma promessa que ele fez a Abraão há séculos atrás. Em Gênesis 15 nós temos Deus falando com Abraão, dizendo para ele assim: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então a Páscoa marca então o juízo de Deus sobre os egípcios e a libertação do povo de Israel. E esse acontecimento nós devemos ser lembrados pelas gerações futuras. Isso é o que a palavra de Deus dizia para eles, que eles deveriam celebrar esse momento. No texto que nós lemos, fala que este dia será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Esta era a recomendação do Senhor. No capítulo 12 ainda, que nós lemos os versículos de número 24 até 27, nós temos escrito assim: guardai, pois, isso por estatuto para vós outros, para vossos filhos, para sempre, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das nossas casas dos filhos de Israel no Egito,
quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Interessante que no contexto do Novo Testamento nós vemos a morte de Cristo sendo identificada com a Páscoa. Ela se deu no contexto da Páscoa, fazendo emergir uma nova comunidade, um novo Israel de Deus, não apenas formado por judeus, mas por povos de todas as raças, línguas, tribos e nações. E o sacrifício de Cristo redime todos os que creem nele para uma nova vida, tirando do mundo do pecado para o reino do Filho de Deus. Tira das trevas do pecado para a luz. E isto constitui o que se chama de a nova aliança no sangue de Cristo. Interessante que quando João Batista olha para Jesus, encontra com Jesus, ele aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 a 8, ele diz: Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. E ainda em Apocalipse 5, 9 e 10, para que digno é o Cordeiro que foi morto, e com o seu sangue comprou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e constituiu para Deus um reino de sacerdotes. Então, segundo a cronologia bíblica, Jesus, ele morreu na cruz, no mesmo instante que o Cordeiro era imolado. Ou seja, no texto que nós lemos, nós vimos que o Cordeiro era imolado no crepúsculo da tarde. Se nós abrirmos lá no texto, próximo do texto que nós lemos em Lucas, no capítulo de número 23, os versículos de número 44 e 45, diz que já era quase a hora sexta, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra naquela hora, quase ao meio-dia. Por isso ontem nós ouvimos aquele hino que os irmãos cantaram: o de cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Ou seja, a luz fugiu ao meio-dia, naquele momento quando Cristo morre. E fala o seguinte, que já era quase a hora sexta, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Trevas até as 3 horas da tarde, momento que Cristo foi morto. Fala que nesse momento Cristo entregou-se nas mãos de Deus. Então a Páscoa para nós hoje tem uma comemoração diferente do Velho Testamento. Nós relembramos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. A morte de Cristo e a sua ressurreição são garantia da nossa libertação do pecado e de uma nova vida que nos é dada. E eu queria mostrar para os irmãos que a Páscoa, ela é uma auto-revelação de Deus em 3 papéis, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E no Velho Testamento, Deus revelou-se como juiz. No Egito, Deus se revelou como juiz. Nós sabemos e lemos no livro de Êxodo, capítulo 7 até o 10, é que Deus visitou o Egito com manifestações do seu poder, trazendo as pragas sobre aquela nação. Nós temos registrado ali a transformação de água em sangue, de rãs e piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuvas de pedra, gafanhotos, trevas. Então essas pragas foram sucedendo e Faraó endurecia cada vez mais o seu coração. Interessante que nós temos no capítulo 8, os versículos de número 22 e 23, a partir da 4ª praga, que é a praga das moscas. Deus diz assim: naquele dia separarei a terra de Gozem, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal.
A partir dessa quarta praga, Deus começou a fazer distinção entre o povo de Israel e o povo do Egito. E Deus então anuncia, nesse contexto da Páscoa, Ele institui a morte do primogênito, a morte de um cordeiro, para substituir o primogênito da família. Então, nesse contexto da instituição da Páscoa, Deus anuncia a 10ª praga, que era a morte então dos primogênitos. No capítulo de número 11, do livro de Êxodo, os versículos de número 4 até o de número 7 dizem assim: Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, ou seja, aquele mais importante, até o primogênito da serva que está junto à borda, aquela que trabalhava lá no serviço mais simples, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, no contexto da instituição da Páscoa, Deus então anuncia a morte dos primogênitos, e o próprio Deus se manifesta como juiz. Fala: eu passarei na terra do Egito e visitarei as casas dos egípcios com a morte, trazendo juízo sobre o Egito. Só haveria uma possibilidade de escapar-se do juízo de Deus, que era provido pelo próprio Deus. Ou seja, Deus, Ele trazia o juízo, mas Ele mesmo trouxe a salvação. Isso que é maravilhoso. Deus trazia a ordenança que deveria ser cumprida. Interessante é que das outras vezes Deus não estabeleceu nenhuma outra coisa. Aqui Ele estabelece uma ordem, uma ordenança para ser obedecida. E a ordenança está no texto que nós lemos, no versículo número 6. Fala que eles deveriam tomar um cordeiro ou um cabrito de um ano sem defeito, e eles deveriam separar esse cordeiro no 10º dia. E o versículo número 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, Deus estabeleceu uma ordenança que deveria ser obedecida. A vida do primogênito de cada casa seria preservada pelo sangue do cordeiro que seria imolado no lugar dele. Isso remonta à doutrina da substituição. Alguém estava morrendo no lugar de outro. Interessante que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 5 da primeira carta, versículo 7, fala que Cristo, Ele é o nosso cordeiro pascal que foi imolado. Cristo foi aquele que morreu no nosso lugar, aquele que nos substituiu na cruz. E Jesus Cristo nos substituiu na cruz e redimiu-nos do pecado. Enquanto ali no Egito, Deus estabeleceu o juízo sobre o Egito, estabeleceu um modo de redimir o povo do cativeiro. Cristo também fez isso na cruz, no nosso lugar e em nosso favor. Em segundo lugar, no Egito também Deus revelou-se como o Redentor. E a ordenança de Deus era para que no 10º dia daquele mês, primeiro mês de uma nova era, cada casa escolheria um carneiro ou um cabrito de um ano, macho, sem defeito, o qual seria imolado no 14º dia, no crepúsculo da tarde, e o seu sangue seria aspergido nos umbrais da porta e nas vergas da porta. E quando a morte passasse, quando Deus passasse com o juízo sobre a terra do Egito, as casas que estivessem com aquele sangue nos umbrais, a morte não visitaria aquelas casas. Então, quando Deus passasse trazendo o juízo, aquela casa o juízo passaria de largo,
passaria sobre, não traria o juízo sobre aquela casa. Então o sangue pacificava a ira de Deus, o sangue era a propiciação da ira de Deus, e essa é a doutrina da propiciação, o apaziguamento da ira de Deus. Interessante que João, quando escreve a sua primeira carta, ele diz: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, ele diz que Jesus nos livra da ira vindoura. Então, essa é a doutrina da propiciação pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E isso que acontecia no Antigo Testamento apontava para o verdadeiro sacrifício que propicia, que redime a nós dos nossos pecados. Interessante que, em terceiro lugar, no Egito, Deus também revelou-se como Deus, o Deus da aliança. Ele tinha feito uma aliança com Abraão, e essa aliança estava sendo reafirmada com aquele povo. Deus redimiu Israel a fim de tornar esse Israel um povo seu, povo de propriedade exclusiva dele. Lá em Deuteronômio 7, 8, Deus disse o seguinte, que escolheu Israel não porque fosse um povo diferente, mas simplesmente pelo fato de amar aquele povo. E a escolha de Deus é baseada no amor de Deus. Então, na noite de livramento, os israelitas deveriam celebrar a bondade e a misericórdia de Deus. Eles deveriam comer a carne do cordeiro que fora morto com ervas amargas que lembravam o sofrimento do Egito, e todos vestidos, prontos, em prontidão para a viagem. Era lombos cingidos, sandália nos pés e cajados na mão. Versículos 8 a 11 do capítulo 12. Isso então era a Páscoa, era a redenção, era o livramento do povo. No versículo que nós já lemos, falou que esse dia seria um dia, um memorial, que seria celebrado perpetuamente, um dia para ser comemorado para sempre. Havia então um ritual especial para aqueles que foram livres da morte. No capítulo de número 13, o versículo de número 2 diz assim: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. O versículo de número 15, a parte B do versículo, capítulo 13, diz assim, parte B: por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato, eu compro. E foi isso que Cristo fez por nós na cruz. Interessante que essa mensagem da Páscoa no Velho Testamento, ela ficou bem clara para os israelitas. Através dos séculos, eles repetiam como memorial, no mesmo dia estabelecido e o momento do ano também estabelecido por Deus. E Jesus, ele se encontrava em Jerusalém nesses dias de Páscoa, relembrando este memorial. E eu queria também refletir sobre a mensagem da Páscoa na Nova Aliança, no Novo Testamento. A mensagem da Páscoa no sacrifício de Cristo, ela é um memorial eterno a ser lembrado pela Igreja do Senhor, pelo Israel do Senhor, que hoje em dia somos todos nós que cremos em Cristo Jesus. No Evangelho de Lucas, onde nós lemos no capítulo de número 23, capítulo 22, a partir do versículo 14, nós temos escrito assim, Lucas 22, 14 em diante: chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento.
Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, essa instituição da Páscoa, a instituição da ceia do Senhor, da Eucaristia, era a memória do sacrifício de Cristo na cruz. Então, na cruz, Deus também se revela como juiz. Como no Egito Deus era o juiz e o salvador, na cruz ele se manifesta também como juiz e ao mesmo tempo salvador. Na cruz Deus trouxe juízo sobre toda forma de pecado, trazendo a sua ira sobre o seu filho, seu único filho. Jesus então era o cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi imolado. Não é a ideia de um pai irado contra o filho, mas um pai que deu o seu único filho para morrer no lugar daqueles que Deus amou. Por isso João escreve dizendo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um pai amoroso que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por resgate de muitos. Já citamos e voltamos a citar: Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus na cruz, ele recebeu a ira de Deus, ele aplacou a ira de Deus contra o pecado dos seus filhos. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Isaías, 700 anos antes, escreveu: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus não imputou sobre nós as nossas transgressões, porque Cristo recebeu essa imputação. Os nossos pecados, as nossas transgressões estavam sobre ele. Ele foi moído na cruz, no nosso lugar e em nosso favor. Colossenses, Paulo escreve aos Colossenses dizendo: havendo Cristo, 1:20 de Colossenses, havendo Cristo feito a paz pelo sangue, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra. Então, na cruz, Cristo propiciou-nos, livrando-nos da ira de Deus, e pagou a nossa dívida. Ele nos redimiu, ele agiu como juiz e também como o Redentor. O pecado foi pago, e a ira de Deus veio sobre um que não tinha nenhum pecado, mas recebeu a ira de Deus no nosso lugar e a nosso favor. No Egito também a salvação é por substituição, e no Novo Testamento a salvação é por substituição. Então a morte de Cristo é chamada morte vicária, ou seja, ele morreu no lugar dele, ele morreu no nosso lugar. Ele não tinha pecado algum, mas ele se fez pecado por nós. No Egito, os primogênitos foram poupados, e eles receberam a bênção da proteção, da redenção de Deus. Eles abrigaram debaixo do sangue, dos umbrais da porta, os sangues do cordeiro que foi imolado. Na nova aliança, aqueles que creem na morte vicária de Cristo na cruz, eles são alcançados pela bênção da salvação, a bênção da redenção dos seus pecados. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, tanto no Egito como na nova aliança, só existe uma maneira de livrar-se da ira de Deus: é o sangue do cordeiro. No Antigo Testamento apontava
para o sacrifício de Cristo na cruz. E Cristo, de uma vez por todas, Ele ofereceu-se. Ele era o próprio Cordeiro, o próprio sacrifício. Ele se ofereceu no nosso lugar. Por isso o escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. Ele morreu na cruz, em nosso lugar e a nosso favor. Então, tanto no Egito como na nova aliança, há necessidade de apropriarmos da provisão de Deus, da bênção da aliança. No Egito as casas eram protegidas pelo sangue. Na nova aliança nós temos de apropriarmos do que Cristo fez por nós. Nós temos que crer no sacrifício remidor de Cristo na cruz, para recebermos o benefício da sua morte. Na ceia Jesus disse: o meu sangue é verdadeiramente bebida e o meu corpo é verdadeiramente comida. Comei dele todos. Quando nós participamos da ceia, nós estamos reafirmando a nossa fé nessas verdades preciosas do Evangelho. As bênçãos do sacrifício de Cristo da cruz devem ser apropriadas pelos olhos da fé. Olhe para a cruz com os olhos da fé. Creia em Jesus que morreu por nós. Ele morreu por mim, morreu por você. Nós temos que apropriar com os olhos da fé. Fico pensando que lá no Egito, se as casas que não obedeceram aquilo de colocar o sangue, elas não foram protegidas. Aqueles que não creem em Cristo Jesus, na morte vicária de Cristo na cruz, eles não terão a salvação. Nenhum outro meio há para a salvação. Então, no Egito, cada família cujo primogênito foi resgatado, ela foi livre e passou a pertencer a Deus. Na nova aliança, quando nós celebramos a ceia, comendo pão, bebendo vinho, que simbolizam o corpo de Cristo partido, o sangue derramado em nosso lugar, em nosso favor, é um momento de consagração, de celebração, cheio de alegria, cheio de gratidão, como povo da nova aliança. E interessante que Jesus deu instruções que o memorial da Páscoa seria substituído pelo memorial da ceia do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 22, o versículo de número 19 a 20, tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. O chefe da família arameu-judaica, quando ele ia participar e ele realizava a Páscoa, ele dizia assim: este é o pão da aflição de que nossos pais comeram no Egito. E Jesus disse assim: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Os benefícios da morte de Cristo devem ser apropriados pela fé. No Egito, abrigaram-se debaixo do sangue. Na cruz, descansamos sobre o sangue de Cristo, que nos limpa dos nossos pecados. E eu queria, já finalizando, dizer: será que nós temos entendido o verdadeiro sentido da Páscoa? Talvez o momento que nós estamos vivendo, as pessoas têm buscado mais o sentido verdadeiro. Felizmente o coelhinho foi esquecido. E permita que Deus e Jesus, Ele seja mais lembrado nos lares, especialmente nós como cristãos. Que Jesus possa ser lembrado, ser glorificado, ser exaltado
e termos profunda gratidão pelo que fez por nós. Mas a grande notícia e a boa notícia que eu quero dar, que eu queria dar, é esta: é que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, Ele intercede por nós, porque Ele vive. Temor não há. Mesmo que viermos morrer, nós ressuscitaremos à semelhança dEle, para uma vida eterna. Ele é a primícia dos que dormem, ou seja, Ele é o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. E nós também faremos isto. Nós não participaremos da segunda morte. Nós fomos regenerados para não mais morrer, porque nós vamos ressuscitar à semelhança de Cristo Jesus. Paulo, quando escreve aos Coríntios 15, 20, da primeira carta, fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro daqueles que ressuscitou para não morrer mais. E nós também vamos, à semelhança dele, ressuscitarmos para uma nova vida. Você crê assim, meu prezado irmão? Eu quero dizer que eu creio. Por isso, aquele cântico que eu citei no começo, ele diz assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Quando enfrentar a morte, nós vamos ver Jesus, porque Ele está vivo, e nós também, à semelhança dEle, ressurretos e vivos. Eu queria, por último, encerrando, citar o Salmo de número 17, o versículo 15, que diz assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Ou seja, quando eu for glorificado, no morrer, ou se Cristo voltar antes, eu vou chegar diante de Cristo e vou descobrir que eu sou parecido com Ele. Oh, maravilhosa esperança! Oh, coisa maravilhosa! Sabemos que Ele está vivo e Ele intercede por nós, e que mesmo que nós tenhamos que enfrentar a morte, nós vamos encontrar com Ele e descobrir que nós temos um corpo semelhante a Ele. É isso que Deus está fazendo através da sua palavra, através dos meios de graça, nos tornando cada dia mais parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Irmãos, esse é um dia muito especial para todos nós. Nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de nós agradecermos a Deus, motivo de nós podermos louvar o Senhor, motivo de nós podermos ter a nossa fé firmada e fortalecida no Senhor. Nosso desejo é que Deus esteja presente nos nossos lares, que o nome dele seja cultuado nesse dia, que a lembrança e aquilo que aviva em nós, a esperança, esteja dentro do nosso coração, da nossa família, e que, no caso, junto com os nossos entes queridos, possamos celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição de Cristo, celebrar aquele momento glorioso em que um dia ouvimos o Evangelho e fomos alcançados pela graça do Senhor. Agradecemos-te, ó Deus,
teu grande amor demonstrado a nós. E agradecemos-te, Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar, a nosso favor. Agradecemos-te, ó Deus, pela vitória de Jesus sobre a morte, o último inimigo nosso. A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que nesse dia nós celebremos a ressurreição de Cristo e a nova vida que Ele nos dá, e permita que possamos viver, ó Deus, para o Teu inteiro agrado, possamos glorificar o nome do Senhor, que nos nossos lares nesse dia o Teu nome seja exaltado, que celebremos, ó Deus, aquele momento glorioso em que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Momento, ó Deus, em que as nossas vidas foram transformadas e hoje podemos andar na luz e podemos servir o Senhor de todo o nosso coração. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, meus amados irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Nós desejamos uma Páscoa abençoada na vida de todos os irmãos.